Hoje eu quero, na verdade, compartilhar uma palavra, porque eu e você, nós fomos chamados para viver ser uma igreja de vencedores. Pastor, o que é um crente vencedor, uma igreja vencedora? É uma igreja que cumpre o propósito de Deus. Alguém pode pegar uma água para mim, por favor? É uma igreja que cumpre o propósito do Senhor. É uma igreja que vive aquilo que Deus projetou. Quantos creem que Deus tem planos para a sua vida? Diga amém. E ao falar isso, nós precisamos compreender que Deus tem uma vontade. E a palavra de Deus fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E nós precisamos então ter realmente um ministério profético dentro da igreja, que vai conduzir você a viver o melhor de Deus. Eu sei que quando nós falamos de ministério profético, sempre você lembra da irmãzinha do coque. Aquela irmã que fala de Deus para você, o que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando que nós precisamos ser um povo que realmente vive nesse ambiente profético, aonde isso vai nos conduzir, vai levar você, vai levar a sua casa a andar numa dimensão espiritual, a viver numa dimensão espiritual, no nível espiritual, porque você foi chamado para ser um crente espiritual, um crente vencedor, alguém que vai viver o propósito do Senhor, que vai viver a vontade de Deus. Quantos querem viver a vontade de Deus? Diga amém. Então esse é o nosso chamado como igreja. Nós não queremos apenas ter bancos cheios de pessoas. Nossa intenção aqui não é ter um prédio cheio, não, nossa intenção aqui é ter um povo que de fato vive aquilo que Deus quer que você viva, aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus sonhou. Então é necessário nós termos esse ambiente profético, esse discernimento espiritual, eu e você vivermos uma vida cristã normal. Mas o que é uma vida cristã normal? É você experimentar aquilo que Deus tem para você todos os dias. É você desfrutar daquilo que Deus tem para você, para a sua casa, para os seus filhos, no seu ministério. É nós passarmos a vivermos isso todos os dias. Mas o problema nosso é que nós estamos vivendo, irmãos, eu quero ser bem sincero, nós vivemos um tempo onde nós somos rasos, superficiais. Uma geração onde nós temos muitas vezes igrejas naturais, edificado igrejas naturais, igrejas para si próprios. Vivemos numa esfera natural, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu preciso, é aquilo que eu necessito, e não voltamos o nosso coração para aquilo que Deus quer. Não estamos voltados para viver o propósito do Senhor. E hoje eu quero compartilhar sobre isso, porque nós precisamos aprender a viver no sobrenatural. E viver no sobrenatural é você viver o projeto de Deus. Viver no sobrenatural é você viver o sonho de Deus. E hoje eu quero compartilhar com você 5 características que eu e você precisamos ter para andar nessa dimensão do Espírito, para andar nessa dimensão espiritual. E eu quero usar como analogia, para representar isso para você de uma maneira clara, os nossos 5 sentidos. Porque algo você pode ter certeza, no cursão nós falamos algo. O diabo sempre trabalha de fora para dentro. Toda a ação do diabo na sua vida, na minha vida, ela vai ser do exterior para o interior. E ela vai entrar na nossa vida por meio dos nossos sentidos. Então como que você é tentado? Você é tentado quando você vê algo, quando você escuta algo, quando você toca em algo. Então o diabo trabalha dessa maneira. E eu quero usar essas analogias dos nossos 5 sentidos, visão, tato, audição, paladar, para que você possa compreender o que é de fato viver uma vida espiritual, o que é de fato viver no sobrenatural de Deus. E o primeiro aspecto que eu quero compartilhar é que eu e você nós precisamos ter uma visão correta. Você não pode apenas ter uma visão natural das coisas. Você não pode apenas enxergar as coisas de uma maneira natural, e esse às vezes é o nosso problema. Nós temos uma visão, mas é uma visão natural. Eu e você precisamos desenvolver uma visão profética, um olhar profético. E é tão interessante porque nós podemos ver isso de uma maneira tão clara na palavra de Deus. E eu quero ler com você, está lá em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 15. Olha o que a Bíblia nos diz.
Levantando-se, e tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos, carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra-lhe os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo, em redor de Eliseu. É tão interessante porque esse episódio aqui que acontece na vida do profeta Eliseu, nos ensina muitas coisas, e é algo muito importante que nos mostra o quê? Que eu e você, nós não podemos ser guiados pelos nossos olhos naturais. Eu e você não podemos ser guiados de uma maneira natural, por aquilo que nós estamos vendo, mas nós precisamos ter um olhar profético, nós precisamos ter uma visão espiritual. Então qual que é o contexto disso aqui tudo, desse texto? Então o profeta Eliseu, ele tinha um dom profético e uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, e toda vez que o rei da Síria planejava de guerrear contra Israel, Deus falava com Eliseu. E Eliseu então vinha e avisava o rei de Israel, de uma maneira tal que o rei dos sírios então ficou preocupado, achando que tinha alguém infiltrado dentro do seu exército, que estava avisando o povo de Israel quando eles iriam pelejar contra eles. Até então que eles descobriram que não era alguém infiltrado, mas era o profeta Eliseu. E aí o profeta Eliseu então, ele avisava o rei de Israel. E quando o rei dos sírios ficaram sabendo, falou: não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o profeta agora. Nós não vamos agora guerrear contra Israel a primeiro momento, mas nós vamos destruir o profeta. E foi isso que eles fizeram. Eles então foram, descobriram onde Eliseu estava, e mandou o seu exército cercar o local, cercar a região. E aí o que acontece? O discípulo de Eliseu, que a Bíblia fala de moço do Senhor, ele acordou cedo, e foi fazer algo. E quando ele acorda, olha o que o texto diz: tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que viu algo. Ele viu, o que ele viu? Tropa, cavalos e guerreiros. Ele viu o exército dos sírios, para pegar Eliseu. E quando ele viu isso, o que aconteceu? Ele foi procurar o profeta. E aí olha a expressão que a Bíblia diz, ele chega para o profeta e fala: ai, meu senhor, o que nós vamos fazer? Estou perdido, nós vamos morrer, nós estamos sem saída, olha o que está nos cercando. E eu imagino que o servo ali, o discípulo, ele relata o que viu. E aí sabe qual que é a diferença aqui? Porque aqui tem duas pessoas. Tem aquele que enxerga de uma maneira natural, mas tem aquele que decide ver como Deus vê. E sabe o que é precioso? Que quando você decide ver como Deus vê, você vai falar o que Deus fala. E o que Deus falou através de Eliseu para aquele discípulo? A primeira palavra de Eliseu para ele foi o quê? Não temas. Deixa eu te dizer algo. Essa é a primeira palavra que Deus fala para você todos os dias. Às vezes você pode passar por circunstâncias difíceis. Às vezes você pode estar cercado de problemas que você não sabe nem por onde começar para resolvê-los. E às vezes nós somos tentados a ficar com medo, porque temos um olhar natural. É por isso que você precisa ter um olhar profético, para ver como Deus vê. Porque o que Deus está falando para você no meio da batalha, no meio da guerra? Não temas. Não fique preocupado, não ande ansioso, não fique com medo. Por quê? Olha o que o profeta fala. Porque mais são os que estão conosco do que eles estão. Porque nós temos maior número, ainda que você não está vendo, ainda que você não está conseguindo enxergar, ainda que você está tendo um problema, ainda que você não viu, mas o Senhor tem muito mais para guardar você do que aquele que o diabo pode se levantar contra você. E aí Eliseu então ora. Olha o que é a maneira que Eliseu ora. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja. Eu quero declarar isso sobre a sua vida hoje. Esse tempo de jejum vai ser um tempo que o Senhor vai abrir os seus olhos espirituais. Você não vai enxergar as circunstâncias de maneira natural.
Você não vai ver os problemas de uma maneira natural, mas o Senhor vai te dar uma visão profética para mostrar o que Ele quer fazer através de você, por meio de você, mesmo nas situações, nas circunstâncias adversas. Então Eliseu ora, e aí depois que ele orou, ele pediu o quê? Senhor, abra os olhos dele, faça com que ele veja. E a Bíblia diz, o Senhor abriu os olhos do moço. E o que aquele moço agora começa a enxergar? Ele não está vendo mais o inimigo, ele não mais está vendo as tropas do inimigo, ele não está vendo os cavalos que estavam cercando eles, não, mas ele tem outra visão. A Bíblia fala que o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. Isso é poderoso. No meio da batalha, o diabo se levanta contra você, mas deixa eu te dizer algo. Mesmo no meio da guerra, o Senhor está cercando você, o Senhor está guardando você. Eu tive uma reunião quarta-feira agora, cedo, e aí minha esposa tinha um compromisso, eu tinha outro, e eu tenho um filho pequeno que fica em casa, o Luca, eu acho que ele tem 10 anos, 10. E aí eu falei com ele à noite, eu falei, olha, o papai vai ter que sair cedo, você fica aqui em casa sozinho? Ele fala, fico. Eu falei, beleza. Aí na hora que ele foi dormir, ele fala, papai, eu acho que eu não estou querendo ficar aqui em casa sozinho, não. Eu falei, você pode ficar tranquilo, que quando o papai sair para fora, Deus vai colocar anjos com espada de fogo guardando você aqui em casa. Ele regalou o olho para mim desse tamanho. Ele acreditou. E é verdade, eu não estava contando história para ele não, porque é isso que acontece, presta atenção. Se anjos cercaram Eliseu, tem anjos que estão guardando você. Tem anjos que guardam a sua casa, tem anjos que guardam a sua vida, tem anjos que guardam os seus filhos. Eu creio nisso poderosamente. Eu creio nisso. E aí eu saí cedo, a hora que eu voltei, achei que ia chegar umas 9h30, cheguei quase 11 horas da manhã. Ele estava lá na cozinha, eu falei, você está aqui? Estava. Aí o outro foi buscar os meninos na escola, eu falei, primeira coisa que eles falaram, papai, e o Luca, ficou sozinho? Eu falei, ficou. E um falou, ele ficou trancado no quarto. Eu falei, não, ele ficou lá na cozinha, tomando café e vendo televisão. Mas por quê? Porque literalmente ele acreditou que estava seguro. Você também precisa ter os olhos abertos espirituais. Esse tempo de jejum, Deus vai abrir os seus olhos. Às vezes você pode ter uma visão limitada ainda daquilo que Deus quer fazer na sua vida, mas jejum é um tempo onde os nossos olhos vão ser abertos e você vai ter uma visão profética. Por que é importante você ter uma visão profética? Por que é importante você não apenas ter uma visão natural? Porque quando você tem uma visão natural, a sua visão natural vai influenciar a sua fé. Se você é natural, a sua fé é fraca. Se eu sou natural, a minha fé é fraca. A minha fé é fraca. Por quê, pastor? Porque a minha fé é resultado daquilo que eu estou vendo. A minha fé é resultado da visão que eu tive. A minha fé é resultado daquilo que eu ouvi. Então nós precisamos entender e compreender. Às vezes você pode passar por lutas, você vai enfrentar batalhas, sim, claro que vai, mas eu preciso ter os meus olhos abertos, eu preciso ter uma visão profética daquilo que Deus vai fazer, daquilo que Deus Ele quer fazer. Esses dias são dias que os nossos olhos serão abertos. Quantos creem nisso? Diga amém. Mas eu preciso também ter uma audição correta. A maneira como você escuta determina muita coisa na sua vida. Muita coisa. A maneira como você escuta determina muita coisa. Então nós precisamos desenvolver ouvidos espirituais. Eu preciso ter uma audição espiritual. Eu preciso desenvolver uma audição, um ouvido para ouvir Deus, para perceber o Senhor, para ouvir o que o Senhor falou para a minha vida. Porque não se iluda, você já recebeu várias palavras da parte de Deus. Agora, por que muitas vezes essas palavras se perdem? Porque eu não tenho o meu ouvido aguçado, atinado para ouvir o que Deus está falando. Para ouvir o que Deus está falando. Olha o que a Bíblia diz lá em Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Ou seja, nós precisamos ouvir a Deus. Agora presta atenção. Quando eu ouço, eu preciso obedecer.
As duas coisas importantes na vida cristã, presta atenção no que eu vou te dizer. É ouvir. Porque o ouvir vai gerar fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Se eu não tenho um ouvido espiritual, eu não tenho fé. Se eu não tenho fé correta, eu não tenho um comportamento correto. Então, quais são as duas coisas mais importantes na vida cristã? Ouvir, e porque eu ouvi, fé foi despertado. E porque a fé foi despertado, eu obedeci. Então, as duas coisas mais importantes que vai levar você a desfrutar daquilo que Deus tem para você, é ouvir e obedecer. Pastor, mas nós estamos na graça, presta atenção, não estou falando de obedecer mandamento, não. Eu estou falando de obedecer o que Deus está falando com você. Eu estou falando de obedecer o que o seu Senhor falou. Nós precisamos ser um povo que obedece a Deus. Mas não obedece o que Moisés fala, obedece o que Deus diz. E Deus fala Deus fala de várias formas na sua vida. E sabe o que é bom? É que você sabe quando Deus fala. Você percebe quando Deus fala. Por que muitas vezes nós batemos cabeça? Por que muitas vezes nós erramos? Porque nós não ouvimos. Ou quando ouvimos, ignoramos e não fazemos o que foi ouvido. Isso traz consequências para nós. Isso traz muitas percas para nós. Então presta atenção, nós não mudamos não, nós continuamos sendo a igreja da graça, nós pregamos a mensagem, mas o obedecer aqui não é o obedecer uma lei, é o obedecer a revelação que você recebeu no seu espírito. É você viver de acordo com aquilo que Deus falou por meio da sua palavra. Então eu preciso aprender a ter um ouvido espiritual. Eu preciso aprender a ter um ouvido que vai perceber Deus falando comigo. Eu preciso parar para ouvir de Deus. Parar para ouvir do Senhor, até que Ele me faça chegar na terra da promessa. Até que Ele me faça chegar na terra da promessa. Sabe, irmãos, a Bíblia fala a respeito da igreja de várias maneiras. Então a Bíblia fala que a igreja é família, que a igreja é corpo, que a igreja é um edifício, mas a Bíblia fala que a igreja é uma lavoura, na qual Deus é o Senhor que coordena, é o Senhor que governa, e nós estamos edificados nessa lavoura de Deus, nós estamos inseridos nesse edifício de Deus. Agora, como que eu vou construir algo, se eu não estou ouvindo o que o arquiteto do universo está dizendo? Eu não posso dar o luxo de fazer a igreja do jeito que eu quero, eu não posso dar o luxo de liderar uma célula do jeito que eu quero, eu não posso dar o luxo de ministrar nada naquilo que é de Deus do jeito que eu quero. Por isso que eu preciso parar para ouvir de Deus. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Eu não posso dar o luxo de viver do jeito que eu quero, porque você tem um Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa parar para ouvir de Deus a maneira que Ele quer que você viva, o que Ele quer que você faça. Não seja independente a voz de Deus, não seja independente aquilo que Deus tem para você, porque isso vai trazer problemas para a sua vida, isso vai levar você a viver uma vida no deserto. Muitas pessoas falam: pastor, eu estou no deserto há muitos anos, mas é por isso, porque nós não ouvimos o Senhor. Então eu preciso ter um ouvido espiritual para aquilo que Deus tem para a minha vida. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Mas a palavra não, mas o outro exemplo que eu quero dar é o nosso paladar. É tão interessante porque você percebe que o seu paladar ele vai mudando. Quando você era criança, você gostava de uma coisa, você tinha um paladar para algo. Mas hoje você cresceu, você não gosta mais do jeito que você gostava de coisas. Porque você vai tendo um paladar apurado. Você comia muitas coisas antigamente, que hoje você vai comer e fala: nossa, como é que eu comia isso, meu Deus do céu? Por quê? Porque você teve um paladar apurado, seu paladar mudou, você desenvolveu um paladar. Nós também precisamos ter um paladar espiritual, que eu quero chamar de desenvolver uma boca profética. Nós precisamos ter uma boca profética. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Lucas capítulo 6, versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o quê? Está cheio o coração.
com muito amor e carinho. A sua conversa mostra o que você tem no coração. Simples assim. Simples. Eu falo do que o meu coração está cheio, porque a Bíblia fala que o homem bom, do coração ele tira o bom tesouro, e depois que ele tirou o bom tesouro, ele fala. Mas o homem mau, ele tira o que é mal do coração, mas ele tira para quê? Para expor, para falar. Para falar. Então nós precisamos guardar o nosso coração de toda a incredulidade, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Presta atenção no que eu vou te dizer. Tem rodas que não te cabem mais. Tem conversas que não combinam com você mais. Tem atitudes que não convêm mais para você. Por quê? Porque você não é um homem mau. Você é um homem bom. Porque o que é perfeito habitou em você e habita em você. Então eu preciso entender isso, mas não é só entender não, é viver na prática, porque isso é viver uma vida como um vencedor. Eu vivo para aquilo que o Senhor tem para mim, porque esse é o problema. Presta atenção, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, diz ou não diz? Então, você não é apenas salvo pela fé, mas você vive pela fé. Você vive pela fé. Agora, qual que é a fé que você vive? Porque você pode ter fé em você mesmo. Você pode ter fé nas suas habilidades. Você pode ter fé naquilo que você acha que vai dar certo. É uma fé em si mesmo, ela não funciona, e é por isso que você frustra muitas vezes. A nossa fé precisa estar na pessoa certa. A nossa fé precisa estar no lugar certo. E aí quando eu tenho essa fé correta, essa fé é certa, porque eu ouvi Deus, porque os tesouros bons, as coisas boas que Deus tem para mim, foi colocado no meu coração, eu vou começar a falar isso. Então presta atenção, é por isso que Paulo diz que na nossa boca não deve sair palavra torpe. O que é palavra torpe? É palavra que não edifica. Você precisa entender, você mudou de natureza. Você mudou de natureza, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, e quando você fala, as pessoas têm que perceber quem você é. Quando você brinca, as pessoas têm que perceber quem você é. Quando você está conversando no seu trabalho, as pessoas têm que perceber Deus nas suas palavras. Nas suas palavras. Então eu preciso ter essa boca que é uma boca profética, que fala daquilo que Deus fala, que fala daquilo que Deus quer. Porque deixa eu te dizer algo, irmãos. A primeira maneira que você mostra a sua fé é profetizando. Agora, lembra disso, quando eu falo profetizando, eu não estou falando daquele negócio, é isso que te digo, não é isso não. Ainda que isso é bom também, e tem lugar para você, não tem nenhum problema, mas eu não estou falando desse tipo de profecia não. Eu estou falando de você profetizar, é falar aquilo que está no coração de Deus. É quando você sentar com alguém, você perceber, esse irmão flui na vida de Deus. Que você seja um tipo de pessoa que todas as pessoas que chegar perto de você, elas sejam edificadas. Elas sejam constrangidas por causa da unção que você carrega, por causa da palavra de sabedoria que você carrega, por causa da vida de Deus que você carrega. Porque esse é um crente vencedor, é aquele crente que fala o que Deus diz. Não estou falando de você ser um crente chato, mas esse vai ser alguém que edifica. Por isso, é importante você entender, você foi separado. Separado é que você foi tirado daquilo que é comum para algo que Deus quer fazer através da sua vida. Para algo que Deus quer fazer através da sua vida. Então, a primeira atitude de alguém que crê é que ele vai profetizar. Ele vai falar da parte de Deus. Então, quando você senta com alguém, 2 minutos, você percebe como é que está o coração dela. Porque não tem como esconder. Não tem como esconder. Porque é a Bíblia que diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, um coração cheio de fé, ele vai falar a linguagem da fé. Vai falar a linguagem da fé. Por isso nós precisamos ter essa boca profética, para ser alguém que fala por meio da fé. Então deixa eu te dizer algo, para de falar dos seus problemas, para de falar das suas dificuldades, comece a falar das bênçãos que Deus tem para você, comece a falar dos milagres que Deus tem para você, comece a falar daquilo que Deus vai fazer através de você.
através de você. Então não fala, pastor, esse ano eu não vi nada acontecer, tem tantos anos que eu estou lutando, nada acontece. Para com isso. Pastor, mas essa é a realidade. Pastor, mas isso é o que eu estou vivendo. Começa a declarar aquilo que Deus vai fazer, começa a declarar aquilo que Deus já conquistou por você. Eu preciso ter essa linguagem da fé no meu coração, mas talvez o problema é o seguinte, pastor, eu não tenho vivido isso, eu não tenho desfrutado disso, essa não é a minha realidade. Pois é, dá um basta nisso hoje, chegou a hora de você ter fé. Chegou a hora de você exercer fé, chegou a hora de você começar a lembrar, e quando eu falo começar a lembrar, é buscar no seu bom coração, os tesouros que Deus já colocou lá, e começar a liberar sobre a sua vida. Busca o bom tesouro que já está no seu coração, que são as bênçãos, são as promessas, são os propósitos que Deus tem para você, e encha o seu coração com isso, porque à medida que o seu coração é cheio disso, você vai falar disso. Quantos estão me entendendo? Por isso nós precisamos ter uma linguagem correta, uma linguagem correta. O problema é que eu e você fomos ensinados que Deus, já ouviu isso? Pastor, ser crente é você viver na emoção, porque Deus só chega no último minuto, Deus só faz na última hora. Não, Deus não faz na última hora, Deus não faz no último minuto, Deus faz depois que o jogo acaba. Eita, aí que é difícil. O jogo acabou, juiz recolhe a bola, o time vai para o vestiário, placar ficou 3-0. Você falou, perdi, acabou. Não, essa é a hora que Deus entra na situação. Pastor, mas como é assim? O que aconteceu com Lázaro? Estava 4-0, já tinha morrido, tinha 4 dias. 4 dias. Acabou. O que tem a fazer? Nada. Depois, presta atenção no que eu vou te dizer, porque isso é a palavra de Deus para alguns aqui. Tem muitas coisas que já estão enterradas na sua vida. Tem muitas coisas que você já desistiu até de falar. Já está enterrado. Tem 4 dias que você já enterrou, ou 4 anos, ou 40 anos. Mas nesse jejum, Deus vai chamar os Lázaros para fora. Nesse jejum, Deus vai falar, Lázaro, vem para fora, porque é a hora de acontecer. Por isso, para com isso, que Deus chega no último minuto. Não, Deus chega depois que acabou. É tão interessante, porque nada na Bíblia é por acaso. Você sabe da história de Jairo. A Bíblia fala que Jesus foi chamado para curar a filha de Jairo. Sabe dessa história? Sim ou não? Não precisa ler não, né? Aí Jesus está indo para a casa de Jairo. E ali, indo para a casa de Jairo, na caminhada, o povo foi juntando, gente foi chegando, Jesus está vindo. E aí Jesus está caminhando com o destino para Jairo, na casa de Jairo, e Jairo está junto. Aí de repente, Jesus está lá na caminhada, ele fala, opa, parou. Os discípulos, o que foi, Jesus? E eu fico imaginando Jairo, Jesus, o que aconteceu? Vamos embora, minha filha está esperando o senhor. Não, para, alguém tocou em mim. O povo fala, não, o senhor está brincando, Jesus. Jairo, pelo amor de Deus, Jesus, olha o tanto de gente, claro que o povo está tocando no Senhor. Os discípulos, Jesus, pelo amor de Deus, as pessoas estão tocando o Senhor, estão te apertando, espremendo, o Senhor fala, quem me tocou? Eu falo, não, pode parar, alguém me tocou. Eu acredito que isso levou alguns segundos, alguns minutos. Já eu quero saber quem foi que me tocou. Não, Jesus, todo mundo está apertando o Senhor. Não, alguém me tocou de uma maneira diferente, porque saiu o poder da minha vida. Aí os discípulos ficaram parados, não é possível, meu Deus do céu, minha filha está lá, vamos embora, pelo amor de Deus, fala para Jesus lá, Pedro, que nós precisamos chegar em casa. Você nunca às vezes leu a Bíblia dessa maneira, eu estou te contando o que aconteceu. E aí vem uma mulher trêmula, e fala, Jesus, foi eu que te contei. Agora presta atenção, porque a Bíblia ela é cheia de detalhes, que às vezes você não presta atenção. A Bíblia fala que depois que a mulher fala que foi ela, que ela tocou em Jesus e foi curada, a Bíblia fala que a mulher, presta atenção nisso, a mulher sofreu quantos anos de hemorragia? 12. Então ela tem uma história, tem ou não tem? Aí a Bíblia fala que a mulher lhe expõe
toda a verdade. Quando a mulher expõe toda a verdade para você, quando a sua mulher fala, meu bem, nós precisamos ter uma conversa, você pode desmarcar o que você precisa conversar. Aí você presta atenção, a mulher foi contar toda a história para Jesus. E aí eu imagino que Jesus fala, não Jesus, eu preciso começar do início, porque se eu não contar o início, o senhor não entende onde eu cheguei aqui. Jesus fala, não, pode contar, senta aí do lado aí. E a mulher vai falando para Jesus, não, deixa eu falar para o Senhor, há 12 anos atrás eu peguei essa enfermidade, Jesus. O senhor não sabe como é que eu sofri. Eu não podia estar com a minha família, eu não podia estar... Como é que você acha que Jairo está nessa história? Meu Deus do céu, Jesus, o senhor sentou? Não, pelo amor de Deus. E aí a mulher fala, não, mas eu vou contar para o senhor. Aí eu fui num doutor que me indicaram, falaram que era bom demais para resolver esse problema, que era o Zé. Mas o Zé não resolveu. Aí falou que tinha um curandeiro e tal, esse ia me curar, não foi. Quanto tempo você acha que a mulher demorou contando a história? Eu acho que não foi 1 minuto não, foi um tempinho bom. Até que Jesus continua o caminho. E aí quando Jesus está continuando o caminho, chega a notícia. Qual que é a notícia? Olha, não precisa incomodar Jesus não, a sua filha morreu. Como é que você acha que Jairo fica? Com certeza Jairo ficou preocupado. Eu imagino, porque ele é homem como eu, humano como eu e você. Eu imagino que ele pensou, se Jesus não tivesse parado, nós tínhamos chegado a tempo. Mas aí Jesus fala para ele algo. Jairo, deixa eu te falar um negócio. Creia somente. Continue crendo. Eu imagino que quando Jesus falou isso para Jairo, Jairo lembrou da mulher que Jesus tinha acabado de curar. Eu imagino que Jairo lembrou do testemunho que ele ficou do lado de Jesus, talvez chamando ele, vamos embora, contando. E eu imagino que ele lembrou, se Jesus curou aquela mulher, não é o fim da minha filha. E aí a Bíblia fala que Jesus então chega na casa. Jesus chega na casa, o povo está chorando. E aí Jesus vira e fala o quê? Não, pode ficar tranquilo, por que vocês estão chorando? Ela não morreu não, ela está dormindo. Quando Jesus fala que está dormindo, o que acontece? O povo começa a zombar, a rir de Jesus. O mesmo povo que há segundos estavam chorando. Presta atenção, porque isso é palavra de sabedoria para você. Sabe por que muitos milagres ainda não aconteceram na sua vida? Porque você não teve a atitude que Jesus teve. Quando as pessoas começaram a zombar, o que Jesus fez? Ele guardou o ambiente. Nós vamos entrar, mas não vai entrar, esse povo fica aí. Esse povo que não me conhece, esse povo que não sabe o que eu posso fazer, eles não entram. Só entrou ele e os discípulos. O que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava guardando o ambiente para o milagre. Milagres vão acontecer na sua vida o dia que você entender que você precisa guardar o ambiente da sua vida. Você precisa guardar o ambiente da sua casa. Você precisa guardar o seu ambiente. Não é qualquer pessoa que fala na sua vida. Não é qualquer pessoa que pode ouvir os seus projetos. Porque muitos querem ouvir apenas para zombar de você e não para ajudar a orar para que o milagre aconteça. O dia que nós aprendermos a guardar o ambiente, você vai desfrutar dos milagres que Deus pode fazer na sua vida. Você vai desfrutar daquilo que o Senhor, Ele quer fazer na sua vida. Mas para isso eu preciso ter essa boca profética que fala aquilo que Deus quer que eu fale. Que no meio das circunstâncias, eu imagino que quando eles começaram a rir, Jairo não ficou do lado deles. Porque Jairo havia visto o que Jesus fizera algum tempo atrás. Jairo tinha percebido, Jesus curou uma mulher que estava sofrendo 12 anos. Eu não vou zombar, eu vou continuar crendo. E Jesus ainda falou para ele, apenas creia. Continue crendo, não duvide. Deixa eu te dizer algo, não interessa se já passaram muitos anos, não interessa se já passaram várias circunstâncias, não, o Senhor vai fazer um milagre, da mesma maneira que Ele fez na vida da filha de Jairo, da mesma maneira que Ele fez daquela mulher que sofria de fluxo, porque Jesus continua o mesmo, mas eu preciso ter uma boca profética, para profetizar o que Deus quer fazer.
O que Deus quer fazer na minha vida, na minha casa. O que você tem falado? Porque o que você tem falado é aquilo que você vai colher. A Bíblia fala que a vida e a morte estão no poder da língua. A Bíblia fala que a maneira como você imagina na sua alma é o que vai acontecer. Então nós precisamos aprender a ter uma boca profética, a realmente falar, desenvolver uma boca profética na nossa vida. Mas eu também preciso ter um olfato espiritual. É você aprender a discernir as coisas. A você aprender a discernir o que é de Deus, o que não é. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multiplique, e entreis e possua a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho, presta atenção nisso, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Quem que levou o povo de Israel para o deserto? Foi Deus, amém? Ou foi o diabo? Não, ele está falando aqui, foi eu. Foi eu. Então foi o Senhor que conduziu o povo no deserto. Te guiou no deserto esses 40 anos. Agora presta atenção aqui, para que Deus fez isso? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração. Você acha que Deus já não sabia o que estava no coração daquele povo? Sim ou não? Quem que não sabia? Era eles. Jesus aqui estava querendo expor para eles o que estava no coração deles. Presta atenção, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teu pai conhecias, para te dar a entender que não só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus você viverá. Então presta atenção, quando nós falamos de discernimento, muitos acreditam que discernimento é só quem trabalha com libertação precisa ter, que vê demônio, que mexe com libertação, esse sim precisa ter discernimento. Não, você precisa ter discernimento espiritual. Você precisa ter discernimento para perceber as coisas, para perceber quando Deus quer te usar, para perceber quando Deus quer falar com você, para perceber também quando você não precisa falar nada, quando você tem que ficar quieto. Isso tudo é discernimento espiritual, para perceber as ciladas que o diabo tem colocado na sua vida, se de fato o diabo é a fonte. Porque, presta atenção aqui, muitas vezes o problema é que, a verdade é que nós vamos enfrentar resistências. Mas deixa eu te dizer aqui, resistências não são só o diabo que coloca na sua vida. Não são. Resistências não é só do maligno. Às vezes nós seguimos um princípio, uma regra universal, que pensa que tudo que acontece conosco... Agora, presta atenção aqui, porque parece que eu vou contradizer o que eu já disse. Então, eu já falei, João 10:10, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então, tudo que é para destruir a sua vida é do diabo. Eu concordo com isso, não mudo, continuo crendo. Mas muitas vezes nós acreditamos que tudo de ruim que acontece na nossa vida é do diabo. Porque essa é uma regra geral que às vezes as pessoas usam. Essa é a espiritualidade às vezes que nós temos, ou seja, a espiritualidade de ver demônio em tudo. De ver demônio em tudo. Mas presta atenção, até o mal ou o ruim é relativo na sua vida. Presta atenção no que eu vou te dizer. Até o mal é relativo na sua vida. Então, você ser mandado embora do seu serviço é ruim ou é bom? O que é, irmãos? Ficou em dúvida agora, né? O que você acha? É ruim ou é bom ficar desempregado? Depende. E aí você foi mandado embora. O que você fala? Pastor, o diabo se levantou contra a minha vida. Mas será que foi o diabo? Aparentemente é algo ruim, concorda ou não concorda? Mas aí passa 2 anos, você foi mandado embora, passou 6 meses, você abriu empresa, e essa empresa prosperou abundantemente, que você mudou a sua realidade, a sua condição financeira. O que aparentemente era ruim, aos seus olhos naturais, é ruim.
Mas nos olhos de Deus foi bom, porque jamais você teria coragem de pedir conta. Deus teve que queimar o seu barquinho. Deus teve que queimar a sua chopana. Sabe a história da chopana? Um homem ficou perdido numa ilha deserta, 5 anos. E todo dia ele orava: Deus, manda alguém me buscar. Manda alguém para me salvar, me tirar daqui, eu quero ver minha família. 5 anos. E ele construiu uma chopana para se abrigar da chuva, do vento. E aí num dia ele estava orando: Deus, manda alguém para me tirar daqui. E de repente cai um raio em cima da chopana dele. E queimou a chopana dele. Queimar a chopana é ruim ou é bom? Você não entendeu? Sua casa pega fogo. É algo bom ou ruim? Está amarrado, pastor, vira essa boca para lá. É ruim. Ele falou: de jeito, por que o senhor fez isso? A única coisa que o senhor me deu foi essa chopana. Agora onde eu vou me abrigar? Agora como é que eu vou viver? Passa-se algumas horas, um navio cargueiro aparece para salvar ele daquela ilha. E ele fala: mas como é que vocês me descobriram aqui? Não, é que a gente viu uma grande fumaça nesse local e a gente achou que era um pedido de ajuda. Por quê? Porque não é tudo que é ruim aos olhos de Deus é ruim, às vezes aos nossos olhos naturais, mas de acordo com Deus pode ser o bom para você. Mas quem que discerne isso? É aquele que possuiu um discernimento espiritual para perceber que o diabo pode se levantar contra a sua vida, mas por detrás do diabo tem um Deus que é o seu Senhor e governa a sua história, e nada foge do seu controle, nada lhe escapa do seu controle. Então nós precisamos realmente entender isso, de discernir as coisas. Claro que quando eu falo de discernimento, é diferente de semeadura e colheita. Por quê? E semeadura e colheita não é só para as finanças, tá ok? É para a sua vida. Porque você é fruto de plantio hoje. Você vive a vida que você plantou. Você tem a família que você plantou, você tem o marido que você plantou, você tem a mulher que você plantou. Essa é a vida. Mas se é uma questão de plantio, o que eu tenho que fazer então para melhorar? Mudar a semente. Quando eu mudo a semente, eu vou mudar a minha colheita. Então presta atenção. Quando o diabo se levanta, você ora. O diabo vai embora. Quando é uma questão de semeadura e colheita, você muda as suas atitudes, porque você não vai ter vida diferente tendo as mesmas atitudes. Então você muda a semente, você muda o plantio para ter uma colheita diferente. Mas e quando é Deus? Porque aqui a Bíblia fala que foi Deus que levou o povo para o Egito. Foi Deus que humilhou o povo dele no Egito. Foi Deus que fez com que ele passasse todas as provações. Foi Deus. Pastor, e quando é Deus? Deixa eu te perguntar, quando é Deus adianta orar? Sim ou não? Não adianta. Não adianta. Porque a sua oração não vai mudar o coração de Deus. Porque Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pastor, então se eu já expulsei demônio, se eu já mudei a maneira de fazer as coisas e nada mudou, só pode ser Deus. É verdade. O que eu tenho que fazer? Se renda. Se renda ao senhorio de Deus. Se renda à vontade de Deus. Você vai perceber que as coisas vão mudar. Que as coisas vão avançar. Que as coisas vão ser transformadas. Transformadas. Então presta atenção, eu preciso ter discernimento espiritual para saber quem se levantou na minha vida. Porque, presta atenção no que eu vou te dizer, Deus pode me resistir. Deus pode me resistir. Por que Deus me resiste? Porque Ele quer que eu me renda. Porque Ele quer que eu me dobre ao seu senhorio. Porque Ele quer que eu me dobre à sua vontade. Tempos de jejum é um tempo precioso. Porque você vai perceber coisas que às vezes você não percebia. Muitas coisas às vezes podem estar travadas porque eu não me rendi completamente ao Senhor. Porque eu não me coloquei debaixo da mão poderosa do Senhor ainda. E quando eu faço isso, Deus muda. Imediatamente, quando eu respondo, Deus muda. Deus muda. E por último, eu queria convidar você a ficar de pé. O pessoal do louvor pode subir.
por último, é o tato. Como assim, pastor? Nós precisamos ser um povo que toca em Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, você precisa tocar em Deus. Olha o que a palavra do Senhor diz. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ir. Eu acho isso maravilhoso. Presta atenção aqui. Abraão partiu, ele respondeu, sem saber o que ia acontecer. Então ele falou, Deus chama ele, olha, eu te chamo, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele falou, amém, Deus, eu vou. Para onde? Manda a localização, em tempo real. Coloca aí no Waze, aonde eu vou chegar. Não, não tem Waze, não tem Google Maps, não tem localização. Você vai ter que depender de mim todos os dias. Deixa eu te dizer algo. Servir a Deus não é você viver um conjunto de regras. Servir a Deus é você tocar em Deus todos os dias. É você buscar direção para a sua vida todos os dias. É você buscar os planos dele todos os dias. Então imagina só, Abraão vai para onde? Não sei para onde ir. O que ele tinha que fazer? Buscar. Deus, aonde que eu vou? Deus fala para mim aonde eu vou. Aí, eu imagino muito isso. Abraão, você vai dar 365 passos e virar para a direita. Virei, e agora? Deus ficava calado. Deus não falava. Eu estou sendo sincero, eu não acreditava que Deus falava todas as vezes. Porque às vezes Deus espera. É assim com você também? Tem coisa que eu oro, eu falo, Deus, o Senhor precisa falar comigo, Jesus, pelo amor de Deus. Eu oro, eu choro, eu clamo e nada. Parece que Deus se esconde. Por quê? Porque Ele quer ser encontrado. E Abraão tinha que esperar. Não se movia do lugar. É por isso que, deixa eu te dizer algo, é por isso que a Bíblia fala que ele habitava em tendas. Porque habitar em tendas fala de seguir o mover de Deus. Vira para cá, ele recolhia a tenda, vamos embora. Para aí, Abraão. Ele montava a tenda. Anda mais um pouquinho, ele vai. Nós precisamos ser um povo que segue o mover de Deus. Deixa eu te dizer algo, eu não estou falando aqui como igreja. Deus tem um mover para a sua vida. Presta atenção nisso. Deus tem algo que é só para você. Pastor, mas eu não estou desfrutando. Passa a tocar em Deus. Passa a entrar para o seu quarto, fechar a porta e sair de lá só quando você ouvir Deus falar. Nós precisamos ser um povo que toca em Deus. Porque só um povo que toca em Deus vai viver o propósito de Deus. Só um povo, e sabe o que é maravilhoso? Isso é, quando você toca em Deus, as pessoas percebem. Quando você toca em Deus, você fala diferente. Quando você toca em Deus, as pessoas percebem. Você falou com Deus, Deus falou com você. É a história de Pedro. Pedro viveu com Jesus, falou com Jesus, mas de repente ele resolve, eu vou negar Jesus. E o povo fala, não, você parece com ele. Ele falou, nunca vi, não. Você fala igual. Você tem o sotaque de Jesus. Você tem os cacuetes de Jesus. Você fala igualzinho ele. Ele ficou nervoso. Por quê? Porque quando você resolve se relacionar com Deus, as pessoas vão perceber, você teve com ele. E aí sabe o que é maravilhoso? Quando você fala, elas percebem, eu fui edificado. Não foi através de um grande homem, não foi através de um grande profeta. As crianças, por favor, silêncio e sem movimentação. Não foi através de um grande profeta, foi através do Senhor. Nós precisamos ser esse povo que vamos tocar no Senhor todos os dias da nossa vida.
Eu quero que você possa colocar isso como alvo do seu jejum. Nós vamos orar agora apresentando o nosso jejum ao Senhor. Eu quero convidar você a participar conosco, porque esse é um tempo que o Senhor quer fazer muitos milagres na sua vida. Eu coloquei aqui 5 chaves que eu e você precisamos ter para ter uma vida de vitórias, para ter uma vida onde nós vamos viver o que Deus tem para nós. Mas eu quero orar por você agora, para que você seja essa pessoa que discerne as coisas do céu, que tem uma voz profética, uma boca profética, que você ouve o Senhor, você discerne, Deus falou comigo, e porque Ele falou, gerou fé no seu coração, e porque gerou fé, você vai andar em obediência por causa da fé que foi gerada. Nós vamos ser uma igreja que vamos cumprir o propósito do Senhor. Você lá na sua casa, como marido, como mulher, como pai, como filho, Deus tem um propósito para você. Mas eu só posso viver isso se eu tenho essas habilidades espirituais. Feche os seus olhos aonde você está. Fala para o Senhor que você quer ser esse homem, essa mulher que vai tocar no Senhor, que vai viver no nível do sobrenatural e não do natural. Fala para o Senhor. Erga sua voz agora. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, eu coloco, ó Deus, diante do Senhor os meus irmãos. Leva-nos, ó Deus, a sermos homens e mulheres dessa estirpe, que ouvem do Senhor, que falam de uma maneira profética, que tem discernimento espiritual, que toca no Senhor, ó Deus, por meio do clamor e da oração, que ouve a Tua voz. Oh Deus, leva-nos, oh Deus, em nome de Jesus, a desenvolver os nossos ouvidos espirituais. Oh Espírito Santo, Pai, nós clamamos ao Senhor nessa noite, que nós possamos ter um olhar profético, uma realidade, oh Deus, onde nós vamos ver como o Senhor vê. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se junte com esse irmão perto de você agora. Você vai orar por ele agora. Você vai declarar que esse tempo de jejum será um tempo de milagres, que esse tempo de jejum vai ser um tempo do sobrenatural na vida desse irmão. Erga sua voz agora. Começa a profetizar sobre ele. Começa a declarar em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, eu quero colocar os meus irmãos diante do Senhor.